Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. São 17 anos no ar. Pela audiência, agradecemos a você. E pelo apoio, agradecemos às seguintes empresas e instituições: OSESC, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi, Avan e Aurora Alimentos. No programa de hoje você acompanha a entrevista com uma das maiores lideranças do agro catarinense, José Zeferino Pedroso, presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina. Raimundo, eu conheço a história do agro mais precisamente desde 1983, quando eu entrei para o sistema cooperativo. Você também vai conhecer uma empresa saborosa, a Panificadora Zen, de Brusque, que se destaca pela produção de pães naturalmente saudáveis. Nós não usamos conservantes nem aditivos, então desde cedo a gente já tem um nome em Brusque, né? A zelar, tipo dos pães, dos bolos sem conservantes, pouca validade. Então a gente resguarda isso tudo, faz pães com fermentação. Pães de fermentação o que é? Trigo, água e sal. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Florianópolis foi sede do Congresso Brasileiro de Fruticultura, considerado o maior evento do setor no país. A Sociedade Brasileira de Fruticultura tem feito esse congresso há mais de 50 anos e ele é itinerário. Então, a cada 2 anos ocorre num lugar do país. Santa Catarina é a segunda vez que cedia, então Florianópolis, nas 2 vezes, a gente sempre traz para a capital, porque é um evento grandioso. Temos aqui pessoas, pesquisadores, produtores, alunos do Brasil inteiro, aqui para discutir o futuro, os rumos da fruticultura. Esse congresso, ele representa todas as cadeias da fruticultura do nível nacional. Nós temos representantes aqui de outros países fazendo palestras, né? Uma grade de palestras muito importante. Se agregou ao Congresso Brasileiro de Fruticultura o Congresso de Frutas de Clima Temperado, que é o Infrute, que está acontecendo nos dias de hoje e amanhã. Então ele é paralelo ao Congresso Brasileiro de Fruticultura. Temos inúmeras empresas aqui que representam todo o setor de suporte, né, da fruticultura do nosso estado e do país, obviamente. O Enfrute é o maior encontro da fruticultura de clima temperado no país, que normalmente acontece em Fraiburgo. O Enfrute é um evento extremamente importante, nós estamos na 17ª edição. A Uniarp ela vem participando e sendo apoiadora desse evento já há longo tempo. Hoje está acontecendo excepcionalmente em Florianópolis, não está em Fraiburgo, por conta do Congresso Nacional de Fruticultura. Então nada mais justo do que reunir os maiores pensadores e maiores pesquisadores da fruticultura no Brasil no mesmo momento, no mesmo evento. É uma situação que acontece pontual, porque o congresso ele acontece nas capitais, então esse ano acontece na capital, aqui em Santa Catarina. E aí o Enfrute está sendo parceiro nesse sentido, né? São 2 grandes eventos acontecendo ao mesmo tempo. E claro que agora a expectativa é para 2024, retorna para Fraiburgo, né? Com novas parcerias, com muita força. A Ipagre é uma grande parceira, a Uniarp é uma grande parceira e a gente vai fazer um belo evento em 2024 também. No dia 19 de abril, fomos até a cidade de Brusque participar da festa de aniversário do seu Walter Ortmann, que completou 100 anos de vida e 84 anos de trabalho, sempre na mesma empresa, a Renovil. Antes da festa, passamos numa padaria para tomar um café. E olha só que achado interessante. A Panificadora Zen, que já está na 3ª geração, foi fundada há 68 anos. A panificadora teve seu início dia 1º de fevereiro de 1954, onde meu pai e minha mãe começaram o empreendimento
e começaram a tocar uma pequena padaria. Ele era o padeiro, ela era a balconista, tinha só um padeiro também. Só que, infelizmente, em 1975, meu pai veio a falecer no infarto fulminante do coração. Então ele tinha na época 54 anos e a minha mãe se sentiu sozinha, mas não vendeu o empreendimento. Então o que ela fez? Ela tocou sozinha o empreendimento. E a dona Olívia, mãe do Fernando, tocou sozinha a panificadora até o ano de 1989. Eu iniciei os trabalhos aqui, né? Comecei a trabalhar na panificadora. Em 1989 também eu casei. Eu tenho 3 filhos também, já que me ajudam, né? Então, para nós é uma honra. Vendo hoje muitas empresas onde meus amigos, conhecidos, querem seguir outros ramos, mudar de cidade, mudar de lugar, a gente tem muito orgulho em permanecer aqui. É um nome que a gente carrega, é o nome da família, são vários funcionários que a gente carrega junto com a gente é uma família aqui dentro e é assim que a gente encara tudo, né? A gente trabalha em família, é um negócio da família e é assim que a gente encara aí o dia a dia. Poucas pessoas podem fazer isso, né? Ao mesmo tempo que é corrida, mas tem família sempre reunido, tentando sempre melhorar e sempre pensando na família, para crescer junto e estar todo mundo sempre unido e crescendo junto. A panificadora Zen tem algumas características que se tornaram atrativos do local. Nós não trabalhamos domingo, nós não trabalhamos feriado, nós não vendemos bebida alcoólica, nós não vendemos cigarros. Então eu acho que isso que atraiu meus filhos a me ajudarem, porque nós tentamos ter uma panificadora, mas ao mesmo tempo ter uma vida saudável e em família com a nossa empresa. A determinação de não vender bebidas alcoólicas e de não abrir aos domingos é seguida à risca pelo filho e pelos netos. A minha mãe disse assim: enquanto que eu estiver viva, você não abre a padaria. Então ela deixou administrar, mas ela disse: domingo não abre. Então os dizeres da minha mãe, nós temos até um videozinho ali, que ela diz o seguinte: se não deu dinheiro de segunda às 6 da manhã até sábado às 8 da noite, não é o domingo que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Então a gente hoje leva esse conselho dela e hoje em dia eu também sou casado há 33 anos, então temos uma vida familiar consistente. Outra característica interessante é sobre o requisito básico na hora de contratar um novo funcionário. E o que a gente solicita é que não tenham experiência, que a gente aqui ensina o nosso meio e o nosso método de trabalho para que assim aprendam a trabalhar do nosso jeito, da nossa maneira. Mas a principal característica que atrai e fideliza a clientela já se tornou o slogan. Panificadora Zen, produtos naturalmente saudáveis. Os nossos pães, nenhum vai conservante, então um pão que vai durar menos tempo, mas para o cliente vai ser bem mais saudável a qualidade. A nossa nega maluca, a gente faz a massa, faz o recheio, não é nada pronto, a gente cozinha o recheio em brigadeiro. A nossa cuca é bem famosa, né? A nossa massa a gente que faz, é uma massa que é feita um dia antes, produzida, dela tem que crescer, bota na forma. Os nossos recheios são todos tradicionais, todos feitos com, se é usado abacaxi com abacaxi, não é produtos prontos, né? A banana, a gente compra a banana, descasca, prepara ela, bota o açúcar, a gente faz a nossa própria farofa. Como eu te falei, sem nenhum produto assim pronto. Nós não usamos conservantes nem aditivos, então desde cedo a gente já tem um nome em Brusque, né? A Zelar, tipo dos pães, dos bolos sem conservantes, pouca validade. Então a gente resguarda isso tudo, faz pães com fermentação. Pães de fermentação, o que é? Trigo, água e sal. É isso que nós queremos para os nossos clientes, né? Mais qualidade de vida, mais sabor nos pães e menos conservantes e menos aditivos. A evolução do agro catarinense registra dados memoráveis. Maior produtor nacional de suínos, segundo maior produtor de aves, terceiro maior produtor de alho e o quarto maior produtor de leite. E para falar sobre a trajetória, desafios e perspectivas do setor, conversamos com uma liderança que, além de ser testemunho ocular dessa história de sucesso, é também um dos protagonistas. José Zeferino Pedroso, presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina. Raimundo, eu conheço a história do agro mais precisamente desde 1983, quando eu entrei para o sistema cooperativo.
A época anterior a essa data, eu era um modesto contador e o meu primeiro emprego foi como contador do moinho de trigo no município de Val Velho, cujo líder era Avelino Braganholo. Em 1983, eu aí entrei para o sistema cooperativo. E aí comecei a ter relação mais com os empresários, os agroindustriais, aquilo que eu chamo de, e todo mundo reconhece como pioneiros. Eu, por uma deferência, mais uma vez, de um grande líder do sistema cooperativo, ele me convidou para ser vice-presidente da Aurora em 1985, após 2 anos eu ter entrado no sistema cooperativo. E permaneci como vice-presidente dele até ele adoecer e, infelizmente, veio a falecer. Com o falecimento do Auri, eu assumi a presidência e depois vim a ser eleito para mais um mandato como presidente da Aurora. Meu vice foi o saudoso Mário Lanasti, que após eu encerrar meu mandato, ele continuou por mais 2, 3 mandatos e temos que reconhecer que a Aurora deu essa explosão que hoje o nosso amigo Neivor, que é o atual presidente, dá continuidade. Então, a partir dessa época, eu comecei a ter relação com os empresários da área, particularmente de suínos e aves, que foram os grandes mentores dessa situação privilegiada que o nosso estado tem, como maior exportador de suínos, e por muitos e muitos anos fomos o maior exportador de aves e que perdemos a hegemonia para o Paraná, porque era natural. Nós estávamos comentando a limitação geográfica do nosso estado. Uma limitação que compromete a produção do milho, principal insumo da cadeia produtiva. Essa situação do milho não é de hoje, ela sempre existiu aqui no estado, como nós estávamos conversando. Nós sempre fomos dependentes, nós nunca tivemos autossuficiência na produção de milho, porque esses pioneiros que eu sempre faço questão de realçar, que foram os fundadores da Sadia, da Perdigão, Atílio Fontana, a Saulo Brandalize, da Chapecó, Plínio Denez, da Aurora, Auri Bodanese, esses pioneiros sempre se preocuparam com isso. Mas eu tenho que fazer aqui um parênteses para registrar algo de que marcou muito, pelo menos para mim em particular, era o espírito de corpo que tinha esses empresários. Eles eram unidos, eles tinham o Sindicarne, que permanece até hoje, e eles periodicamente se reuniam, principalmente na época de crise, eles se reuniam e conjuntamente eles buscavam soluções. Eu dou muito valor àquela parceria que os grandes empresários tinham com o próprio produtor. Na época não tinha integração, isso aí nós devemos à iniciativa da Sadia, que pegou o exemplo nos Estados Unidos, trouxe para nós, e Santa Catarina abraçou esse modelo. O produtor entra com aquilo que eles têm de melhor, que é a sua mão de obra. E também estava aí o banco que financiava a sua infraestrutura e as empresas dando o aval, porque ele ia trabalhar para as empresas. Então as empresas já naquela época, e perdura, acredito até hoje, eles asseguram o pagamento se ele não pagar, porque ele vai trabalhar, produzir para aquela empresa. Então as cooperativas hoje, aqui pelo menos em Santa Catarina, trabalham muito com esse sistema e que tem dado ótimo resultado. Não faltou mais porco para a Aurora, né? Ela faz a sua programação, certamente, como era no passado, e em cima daquela sua capacidade de abate, é feito o fomento a nível de campo. Qual a importância do sistema cooperativista para o desenvolvimento do agronegócio catarinense? Olha, o sistema cooperativo é uma mola propulsora do progresso do Estado. Na área de produção, a grande vantagem que o sistema cooperativo tem e que o produtor catarinense descobriu
na primeira hora, é que ele está trabalhando para si próprio. Por isso, o sistema cooperativo aqui no estado se adaptou tão bem. E eu tive um prazer muito grande, mais uma vez, por delegação do Auri, de ser até um dos fundadores do sistema de crédito aqui em Santa Catarina. Nós, em 1985, numa reunião com 6 cooperativas, lá em Itapema, no Plaza Itapema, você veja bem que escolheu um bom lugar naquela época para nos reunirmos. Depois de nós viajarmos pela Europa, sob a tutela de Roberto Rodrigues, que hoje ainda está inativa, dando exemplo de trabalho, ele era o presidente da OCB. Ali foi uma semente que, como sempre ocorre no sistema cooperativo, particularmente em Santa Catarina, mas ocorreu no Brasil todo, ela prosperou, se fortificou. Criamos a Central de Crédito Cooperativo de Santa Catarina, a COSECRER, onde por deferência dos colegas, eu fui presidente durante 12 anos, os primeiros passos da COSECRER, que depois veio a ser o Cicobi, que hoje é presidida desde que eu saí do sistema pelo companheiro Rui Schneider, que ele continua, né, fazendo um ótimo trabalho no Cicobi. Graças à competência, né, da gestão do Cicobi Santa Catarina, hoje é Cicobi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que avança no Rio Grande do Sul e no Paraná, com inúmeras agências, né, além de cobrir quase 100% do território catarinense, sob a liderança do Rui, que é um executivo que veio do mercado financeiro, o Rui Schneider da Silva era do Banco do Brasil, mas de origem cooperativista. E o Rui transformou isso que você acabou de dizer, que hoje aquilo que era restrito a Santa Catarina, hoje já transporta, já está além fronteiras do nosso estado. Pedroso protagonizou várias ações que engrandecem o nosso estado. Uma delas gostaria particularmente de enfatizar: a participação dele, juntamente com outras lideranças, no processo que resultou no reconhecimento de Santa Catarina como área livre de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi concedida em 25 de maio de 2007 pela Organização Mundial de Saúde Animal. Um feito que abriu as portas dos nossos produtos para os mercados mais exigentes do mundo. A iniciativa, e nós temos aqui que, mais uma vez, dá um voto assim, de louvor à agroindústria de suínos e aves, e nós nos envolvemos porque, desde o início, uma que eu já tinha um pouco de conhecimento pela minha passagem pela Aurora, da necessidade de nós termos uma sanidade reconhecida internacionalmente para nós ganharmos mercados exigentes que nós conseguimos vender, mas qualquer coisa que ocorresse era brecado, porque nós não tínhamos a garantia de livre, que era uma exigência, principalmente do mercado japonês, do mercado europeu, mercado americano, mercado coreano, esses mercados que remuneravam melhor do que os outros mercados, mas eles davam um ênfase muito grande. E foi quando, através da iniciativa do Sindicarne, e com o apoio da Secretaria da Agricultura, que representava o governo do estado, na época, eu lembro muito bem do empenho do companheiro Zonta e também do governo da época, que era o governo do Espiridião Amin, e nós nos abraçamos, sofremos até processos, porque aquilo que a gente, infelizmente, às vezes sente até nos dias atuais, havia forças que não queriam, porque ia prejudicar o pequenininho, não sei o que e tal. E nós tivemos até mandato judicial contra o Zonta, contra eu, porque nós estávamos pregando algo que não traria bom resultado. Recebemos também do meu saudoso colega presidente do Rio Grande, Esperoto, que veio com a comissão do Rio Grande pedindo que nós não fizéssemos, porque ia prejudicar a relação de venda, transporte de animais de lá para cá. O Rio Grande sempre foi
um grande produtor de material genético que vendia muito para Santa Catarina, passava aqui, ia para o Paraná, tudo isso ia dificultar, eles vieram aqui. E lembro que nós tivemos uma reunião, o Zonta, Esperoto, com a sua equipe, e nós estávamos presentes, e nós tivemos que dizer que era algo irreversível. Nós tínhamos já, através de recursos do Sindicarne, contratado uma consultoria internacional, que foi a que viabilizou, fez os trâmites burocráticos para que nós pudéssemos chegar na Organização Internacional de Saúde Animal, lá em Paris, num dia 25 de maio, que é a data que até hoje realiza anualmente essas reuniões, e fôssemos lá apresentar o nosso pleito. Demorou mais 1 ou 2 anos, mas nós tivemos aí já no governo de Luiz Henrique da Silveira, nós fomos, naquela época eu também estava aqui como presidente e também era deputado estadual, nós fomos receber aquele diploma que eu trago aqui nas minhas costas, aqui você vê que eu tenho aqui, porque eu considero a maior feito das lideranças de Santa Catarina, foi conseguir naquela época, em 2007, o certificado de livre de febre aftosa sem vacinação. Lógico que teve produtor que não gostou de nós cancelarmos a vacinação, ou, em primeiro lugar, obrigar a vacinar, para depois, porque o primeiro passo foi a obrigatoriedade de todo mundo vacinar. E tinha regiões onde a própria Câmara de Vereadores se levantou, porque vacinando a vaquinha do produtor podia abortar, porque dava febre e tal. Isso aí também, no primeiro passo, nós tivemos essa dificuldade. Felizmente, essa barreira foi transposta e depois tivemos alguns contratempos com o nosso vizinho, do Rio Grande do Sul, que hoje abraçou a causa também e foi declarado pelo Ministério e reconhecido já hoje o Paraná e o Rio Grande como livre de febre aftosa. Só que nós continuamos mantendo aquele rigor na atenção da sanidade dos nossos animais. Pedroso, nós passamos por várias fases, todas elas desafiadoras, para manter o agronegócio como locomotiva da economia de Santa Catarina. Atualmente, ergue-se outro grande desafio, que diz respeito à infraestrutura. Já que nós não podemos, porque não temos área para ampliar o cultivo do milho, quer dizer, nós estamos utilizando agora tecnologia e alguns programas, como, por exemplo, os cereais de inverno, para melhorar esse desempenho, mas nós somos hoje grandes importadores de grãos. E para que esse produto chegue com preço competitivo, é necessário uma infraestrutura mais adequada. Eu gostaria que você falasse sobre isso e na sua avaliação, o que é que Santa Catarina pode esperar das atuais lideranças políticas, empresariais e do setor para que a gente conquiste e vença esse novo desafio? Você sabe que Santa Catarina prima pela união. As forças produtivas, quer da indústria, do comércio, de serviço, da agricultura, nós nos reunimos mensalmente, através das suas lideranças, presidente das federações, para discutir assuntos que dizem respeito ao progresso do nosso Estado, às situações emergentes, algo que possa dar condições de maior competitividade ao Estado. Isso é o conjunto da obra. Eu acho, e aqui é uma crítica construtiva, Raimundo, o governo tem que pegar as forças vivas para ver o que as forças, o que a indústria, o que o comércio, o que o agronegócio quer, para que junto formem o plano. E, segundo informações, já estava sendo feito o projeto sem consultar as bases, sem consultar aqueles que vão usar efetivamente essas rodovias. Então, essa ferrovia. Então, o companheiro Mário ficou de convidar o governador do estado para que nós façamos uma reunião das federações
e que nós possamos conjugar o verbo junto, como fizemos, que eu me referi há pouco, comércio, o governo, a iniciativa privada, junto com, afinal, as forças vivas, para aí sair com uma força total e todos falando a mesma linguagem, que esse é o principal, que tem sido o êxito aqui em Santa Catarina. E diante desses enormes desafios, o que você projeta para o futuro do agro catarinense? Eu acho que vencendo essa etapa de infraestrutura, eu tenho muita fé que Santa Catarina vai continuar sendo um modelo a nível de Brasil. Eu me orgulho muito, eu estou hoje em muito contato com a nível de Brasil, na relação que eu tenho com a CNA, e quando falo em Santa Catarina, eles dizem Santa Catarina é algo à parte. Santa Catarina, vocês fazem jus exatamente aquilo que sempre fala, que é a Suíça brasileira. Então, mas nós não podemos nos acomodar, porque os outros vão, certamente, se nós pararmos no tempo, nós vamos ficar para trás. Pedroso, muito obrigado por mais uma aula sobre o agro catarinense. Eu que agradeço essa oportunidade, você sempre amigo, ouvindo a nossa modesta experiência, que é fruto dos anos vividos, da experiência compartilhada e daquilo que nós sentimos. E é por isso que muitas vezes algumas autoridades talvez não entendem a nossa ímpeto momentâneo, porque nós conhecemos, nós vivemos tudo o que aconteceu e os sacrifícios que foram despendidos para nós chegar aonde chegamos. Nós não podemos perder espaço. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!